Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje estamos aqui para falar das plantas durante as 4 estações do ano. Vamos a isso? Começamos já pelo inverno. Quando as temperaturas estão frias, muitas plantas entram em período de dormência, que também é conhecido como repouso vegetativo. Essa é uma estratégia de adaptação para sobreviver às condições adversas do frio. Vamos explorar as características deste período de dormência e as suas consequências para as plantas. Crescimento mínimo ou interrompido. Durante o inverno, o crescimento das plantas é significativamente reduzido ou até mesmo interrompido. Isso ocorre porque as baixas temperaturas limitam as atividades metabólicas das plantas, incluindo a fotossíntese, a absorção de nutrientes. A planta redireciona os seus recursos para a sobrevivência, em vez de investir no crescimento vegetativo. Queda de folhas em espécies caducifólias. Em algumas espécies caducifólias, as folhas podem cair durante o inverno. Este processo é conhecido como abscisão foliar e ocorre devido às mudanças fisiológicas na planta. Antes da queda, ocorre uma formação de uma camada de células de abscisão na base do pecíolo, que enfraquece a conexão entre a folha e o ramo. Isso permite que as folhas se separem mais facilmente, reduzindo a perda de água e nutrientes durante o inverno. Alocação de recursos. Durante o período de dormência, as plantas redirecionam os seus recursos para sobreviver ao frio. As reservas de energia acumuladas durante a estação de crescimento são realocadas para órgãos de armazenamento, como as raízes, os rizomas ou os tubérculos. Essas estruturas armazenam nutrientes essenciais e permitem que a planta sobreviva durante o inverno, quando a absorção de nutrientes do solo é mais limitada. Tolerância ao frio. As plantas que passam pelo inverno desenvolvem mecanismos de tolerância ao frio para sobreviverem às baixas temperaturas. Esses mecanismos incluem a produção de substâncias crioprotetoras, como os açúcares e proteínas anticongelantes, que ajudam a proteger as células contra danos causados pelo congelamento. Além disso, algumas plantas podem apresentar alterações na estrutura das membranas celulares para aumentar a sua resistência ao frio. Ou seja, tudo isto depende da espécie. Muito resumidamente, nesta parte, se a planta não evoluiu num clima frio, geneticamente nesse local, então não vai haver uma adaptação da planta nunca, porque ela nunca vai ter estas membranas crioprotetoras para resistir ao frio. Crescimento em climas amenos. Em climas mais amenos, onde as temperaturas de inverno não são tão extremas, algumas plantas podem continuar a crescer lentamente durante essa estação. Essas plantas podem aproveitar os períodos de temperaturas mais amenas para realizar a fotossíntese e o crescimento, embora numa taxa mais reduzida em comparação com as estações mais quentes. É importante ressaltar que a capacidade das plantas de passarem pelo inverno varia de acordo com a espécie, como eu referi, e a sua adaptabilidade às condições climáticas. Algumas plantas são mais resistentes ao frio e conseguem sobreviver facilmente em climas rigorosos, enquanto que outras são mais sensíveis e podem exigir uma proteção adicional durante o inverno. É aí que nós, por exemplo, algumas das plantas que nós temos que passar para dentro de casa ou passar para dentro de uma estufa. No geral, o período de dormência vegetativa no inverno é uma estratégia vital para as plantas enfrentarem as temperaturas frias e as condições adversas. Durante esse período, o crescimento é mínimo ou interrompido. As folhas podem cair em espécies de folha caducifólias e a planta aloca os seus recursos para garantir a sua sobrevivência.
Essas estratégias permitem que as plantas sobrevivam ao inverno e estejam prontas para retomar o seu crescimento ativo na primavera. Com o início da primavera, as plantas respondem entusiasticamente às condições favoráveis que surgem com o aumento gradual das temperaturas. Esse período marca o despertar da natureza após o inverno e é caracterizado por uma série de transformações fisiológicas nas plantas. Vamos explorar em detalhe o que ocorre nessa fase. A aceleração do metabolismo. Com o aumento das temperaturas, o metabolismo das plantas é acelerado. Isso significa que as reações químicas essenciais para o crescimento, desenvolvimento e reprodução são intensificadas. As plantas aumentam a produção de enzimas e hormônios que impulsionam o seu crescimento ativo. Brotos e gemas em crescimento. As gemas dormentes que estavam inativas durante o inverno começam a brotar. Novos brotos emergem dos ramos, trazendo consigo a promessa de um crescimento e de uma renovação. Esses brotos contêm as folhas em miniatura enroladas no seu interior, que se desenrolam à medida que crescem. O crescimento dos brotos é impulsionado pela disponibilidade de nutrientes e luz solar. Emergência de folhas e flores. Com o aumento da temperatura e a disponibilidade da luz solar, as plantas começam a produzir folhas. Essas folhas têm a função de captar a luz solar e realizar a fotossíntese, processo pelo qual as plantas convertem a energia solar em energia química. O rápido crescimento vegetativo resulta na expansão das folhas, que se tornam maiores e mais verdes. Além das folhas, muitas plantas também começam a produzir flores durante a primavera. As flores são estruturas reprodutivas que contêm órgãos masculinos, os estames, e femininos, os pístilos. A reprodução de flores é crucial para a reprodução da planta, pois permite a polinização e a formação de sementes. Aproveitamento de recursos. A primavera é um período de abundância de recursos para as plantas. Com o aumento das temperaturas, o solo fica mais quente e úmido, favorecendo a absorção de água e nutrientes pelas raízes. Além disso, a maior disponibilidade de luz solar permite que as plantas realizem a fotossíntese de maneira mais eficiente, produzindo energia e nutrientes necessários para o seu crescimento. Durante a primavera, as plantas aproveitam ao máximo esses recursos disponíveis para promover o crescimento vegetativo, rápido e vigoroso. O objetivo é estabelecer uma estrutura vegetal saudável e fortalecer a planta para enfrentar as condições adversas que podem ocorrer posteriormente. Em resumo, a primavera é um momento de renovação e crescimento ativo para as plantas. Com o aumento gradual das temperaturas, as plantas aceleram o seu metabolismo, produzem novos brotos, folhas e flores e aproveitam a maior disponibilidade de recursos para promover um crescimento vegetativo mais rápido. É uma época de grande atividade biológica marcada pela renovação da natureza após o inverno. Durante a primavera, além do rápido crescimento vegetativo, ocorrem outras transformações fisiológicas nas plantas. Vamos explorar essas características em detalhe. Desenvolvimento de raízes. Junto com o crescimento dos brotos e folhas, as plantas também investem na expansão e desenvolvimento das suas raízes. As raízes ramificam-se, crescem em busca de água e nutrientes no solo. Esse crescimento radicular ajuda a fortalecer a planta, fornecendo uma base sólida e melhorando a absorção de recursos no solo. Florescimento e polinização. A primavera é o período em que muitas plantas florescem. As flores são estruturas coloridas e atraentes que desempenham um papel crucial na reprodução das plantas.
Durante a primavera ocorre a produção de néctar nas flores para atrair os polinizadores, como os insetos, pássaros e abelhas. Esses polinizadores visitam as flores em busca de alimento, transportando pólen de uma flor para outra, permitindo a fertilização e a formação de sementes. Crescimento do caule e ramificação. Além do crescimento dos brotos, as plantas também direcionam energia para o crescimento do caule e ramificação. O caule alonga-se e engrossa, fornecendo um suporte estrutural para a planta. A ramificação ocorre à medida que novos ramos se desenvolvem a partir dos brotos já existentes, criando uma estrutura mais complexa e robusta. Fotossíntese e produção de alimentos. Com o aumento da luz solar na primavera, as plantas têm uma maior capacidade de realizar a fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem o dióxido de carbono e luz solar em glicose e oxigênio. Durante a primavera, a taxa de fotossíntese aumenta, permitindo que as plantas produzam mais alimento para o seu crescimento e desenvolvimento. E estabelecimento de sementes e frutos. À medida que as flores são polinizadas, ocorre a formação de frutos e sementes. Os ovários das flores fertilizadas desenvolvem-se em frutos, que abrigam as sementes. Essas sementes contêm o material genético das plantas e são importantes na sua reprodução e dispersão. Durante a primavera, as plantas dedicam energia para o desenvolvimento e maturação dos frutos, garantindo a disseminação das sementes. Em resumo, a primavera é uma estação de intenso crescimento e atividade nas plantas. À medida que as temperaturas aumentam e a disponibilidade de luz solar e recursos se torna favorável, as plantas aceleram o seu metabolismo, produzem novos brotos, folhas e flores, expandem as suas raízes e desenvolvem frutos e sementes. É um momento crucial para o crescimento e reprodução das plantas, marcando a transição do período de dormência do inverno para a exuberância do verão. Durante o verão, as plantas enfrentam condições caracterizadas por temperaturas quentes e períodos de maior luminosidade. Essa estação é marcada pelo pleno crescimento e desenvolvimento das plantas, impulsionado pela intensa fotossíntese. Vamos explorar em detalhes as transformações fisiológicas e as estratégias de adaptação das plantas nesta fase. Fotossíntese intensa. Com a maior disponibilidade de luz solar e temperaturas elevadas, a taxa de fotossíntese nas plantas é maximizada durante o verão. As folhas capturam a energia luminosa e, juntamente com o dióxido de carbono e água, realizam a fotossíntese, produzindo carboidratos e oxigênio. Essa produção de energia e nutrientes é essencial para o crescimento e desenvolvimento. O verão é o período de máximo crescimento vegetativo nas plantas. Os brotos continuam a alongar-se e as folhas expandem-se e a planta aumenta a sua biomassa. Esse crescimento é impulsionado pela intensa atividade metabólica, incluindo a síntese de proteínas, a produção de enzimas e o transporte de nutrientes. Desenvolvimento das flores e polinização. Durante o verão, as plantas desenvolvem flores também, que são estruturas especializadas na reprodução sexual. As flores atraem polinizadores, como os insetos, pássaros e até mamíferos, que transferem o pólen entre as flores, promovendo a fertilização. Aqui o processo é parecido com o da primavera. A polinização bem-sucedida resulta na formação de frutos e sementes. Estratégias de adaptação ao calor. As plantas também apresentam várias estratégias de adaptação ao calor durante o verão, visando minimizar a perda de água por transpiração. Fechamento de estómatos. Os estómatos são pequenas aberturas nas folhas, onde corre a troca gasosa.
Para evitar a perda excessiva de água por transpiração, as plantas podem controlar o fechamento desses estômatos durante os períodos mais quentes do dia. Isso reduz a taxa de transpiração, conservando a água dentro da planta. Cutícula espessa. A cutícula é uma camada cerosa na superfície da folha. Ajuda a reduzir a perda de água por evaporação. No verão, a cutícula pode tornar-se mais espessa, fornecendo uma barreira adicional contra a desidratação. Tolerância à desidratação. Algumas plantas desenvolvem mecanismos de tolerância à desidratação, nos quais podem perder parte da sua água, mas mesmo assim sobreviver. Elas são capazes de reidratar-se quando as condições melhoram. Sistemas de raízes eficientes. As plantas também têm sistemas radiculares adaptados para explorar o solo em busca de água em camadas mais profundas. As raízes mais profundas permitem que as plantas acessem as reservas de água durante os períodos quentes e secos, ajudando a evitar a desidratação. É por isso que em bonsai temos que ter muito cuidado. A planta não consegue ir ao subsolo buscar essa umidade. Ela só consegue estar ali naquele recipiente. Proteção contra o stress térmico. Algumas plantas desenvolvem mecanismos de proteção contra o stress térmico, como a produção de proteínas de choque térmico. Essas proteínas desempenham um papel importante na estabilização de estruturas celulares, protegendo as plantas contra os danos causados pelo calor excessivo. Produção de pigmentos protetores. Durante o verão, algumas plantas aumentam a produção de pigmentos protetores, como os carotenoides. Esses pigmentos ajudam a absorver e dissipar a energia excessiva da luz, reduzindo o stress oxidativo das células e protegendo contra danos causados pela radiação ultravioleta. É importante ressaltar que as estratégias de adaptação ao calor podem variar entre as espécies de plantas, dependendo das características específicas de cada uma. Algumas plantas são naturalmente mais adequadas ao calor e têm uma maior tolerância a temperaturas elevadas, enquanto outras podem sofrer danos se forem expostas a longos períodos de calor intensos e seca. À medida que o outono se aproxima e as temperaturas começam a diminuir gradualmente, as plantas iniciam um processo de preparação para a chegada do inverno. Nessa fase, ocorrem diversas mudanças fisiológicas importantes, que diferem entre as plantas caducifólias e as plantas perenes. Vamos explorar cada uma delas. As plantas caducifólias são aquelas que perdem as suas folhas durante o outono. Essa queda de folha é resultado de mudanças fisiológicas que ocorrem na planta. Mudança de cor das folhas. Durante o outono, as plantas caducifólias passam por um processo chamado de senescência foliar. Nesse processo ocorre a diminuição da produção de clorofila, o pigmento responsável pela cor verde das folhas. À medida que a clorofila diminui, outros pigmentos presentes nas folhas, como os carotenoides, que são responsáveis pelas cores amarelas, laranjas e vermelhas, começam a tornar-se visíveis. Isso resulta nas lindas tonalidades de cores que caracterizam o outono. Reabsorção de nutrientes. Antes da queda das folhas, as plantas caducifólias realizam a reabsorção de nutrientes essenciais presentes nas folhas. Os nutrientes, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são mobilizados e transferidos de volta para os galhos, tronco e raízes da planta. Essa reabsorção é uma estratégia eficiente para recuperar nutrientes valiosos e armazená-los para uso futuro. Formação da camada de proteção. Após a reabsorção de nutrientes,
ocorre uma formação de uma camada de células de proteção na base do pecíolo, a haste que liga a folha ao ramo. Essa camada, chamada de abscisão, age como uma zona de enfraquecimento e permite que as folhas sejam facilmente separadas dos ramos. É por meio desse processo que as folhas caducifólias caem, preparando a planta para a dormência no inverno. As plantas perenes, por outro lado, não perdem suas folhas durante o outono. No entanto, passam por mudanças fisiológicas importantes para se prepararem para o inverno. Redirecionamento de recursos. À medida que o outono se aproxima, as plantas perenes redirecionam os seus recursos, como energia e nutrientes, para partes mais vitais da planta, como as raízes e estruturas de armazenamento, como os tubérculos, rizomas ou bulbos. Essa realocação de recursos visa fortalecer e proteger as partes da planta que serão essenciais para a sobrevivência durante o inverno. Fortalecimento das raízes. No outono, as plantas perenes concentram os seus esforços no crescimento e fortalecimento das raízes. Isso ocorre porque as raízes são responsáveis pela absorção de água e nutrientes do solo, mesmo em condições de frio e dormência. O crescimento radicular ajuda a planta a manter-se estável e bem ancorada no solo, permitindo uma melhor absorção de recursos durante o inverno. Acúmulo de reservas. As plantas perenes também se preparam para o inverno, acumulando reservas de energia nas estruturas de armazenamento. Proteção contra o frio. Algumas plantas perenes desenvolvem estratégias adicionais de proteção contra o frio durante o outono. Isso pode incluir uma formação de uma camada protetora de cera nas folhas ou a produção de substâncias antifreeze, antigelo, nos tecidos, que ajudam a prevenir danos causados pelo congelamento. É importante ressaltar que as características específicas do outono podem variar de acordo com o clima e a região. Em áreas mais frias, o outono é caracterizado por uma redução mais acentuada das temperaturas e a ocorrência de geadas, enquanto que em regiões mais amenas as mudanças podem ser mais sutis. No geral, o outono é um período de transição para as plantas, marcado pela preparação para o inverno. As plantas caducifólias perdem as suas folhas, enquanto que as plantas perenes concentram os seus recursos nas raízes e estruturas de armazenamento. Essas adaptações permitem que as plantas sobrevivam em condições adversas do inverno e retomem o seu crescimento e desenvolvimento na próxima primavera. As transformações fisiológicas que ocorrem durante o ciclo anual das plantas são reguladas por uma combinação de fatores hormonais e ambientais. Vamos explorar esses aspectos em detalhe. Os hormônios vegetais desempenham um papel fundamental na regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas. 3 hormônios principais estão envolvidos nas transformações fisiológicas ao longo do ciclo anual das plantas. As auxinas são responsáveis pelo crescimento dos brotos, estimulando o alongamento das células e o desenvolvimento dos tecidos vegetativos. Elas são produzidas nas pontas dos brotos e são transportadas em direção à base da planta, promovendo o crescimento apical. Gibberelinas. As gibberelinas são responsáveis pelo crescimento dos caules e folhas, além de desempenharem um papel importante na germinação das sementes. Elas também estão envolvidas na regulação da floração e do desenvolvimento dos frutos. As citocininas estão envolvidas no controle da divisão celular e na formação de brotos laterais. Elas são produzidas nas raízes e nas gemas laterais, estimulando o crescimento dessas regiões. Esses hormônios
interagem entre si e respondem a estímulos ambientais, como a temperatura, a luz, a disponibilidade da água, para regular o crescimento e desenvolvimento das plantas em cada fase do ciclo anual. Fatores ambientais. Os fatores ambientais desempenham um papel crucial na regulação das transformações fisiológicas nas plantas. Aqui estão alguns dos principais fatores ambientais que influenciam o ciclo anual das plantas. Temperatura. A temperatura desempenha um papel importante na determinação das fases do ciclo anual das plantas. Por exemplo, muitas plantas entram em dormência durante o inverno, quando as temperaturas são frias. O aumento gradual da temperatura na primavera é um estímulo para o crescimento ativo das plantas. Luz. A quantidade e a qualidade da luz também são fatores cruciais na regulação do ciclo anual das plantas. A duração do fotoperíodo, ou seja, a quantidade de horas de luz durante o dia, influencia a floração, a formação de frutos e sementes, e até mesmo o crescimento vegetativo das plantas. Disponibilidade de água. A disponibilidade de água no ambiente afeta diretamente o crescimento e desenvolvimento das plantas. A falta de água pode levar ao stress hídrico, resultando em restrições no crescimento e na floração. Por outro lado, um suprimento adequado de água é essencial para o funcionamento adequado das células vegetais e para a absorção de nutrientes. Características específicas de cada espécie. Cada espécie de planta tem o seu próprio ritmo e características específicas em cada fase do ciclo anual. Isso deve-se à sua adaptação evolutiva em ambientes em que vivem. Algumas plantas podem ser sensíveis a estímulos específicos, como a determinado fotoperíodo para iniciar a floração, enquanto que outras podem ter uma maior plasticidade em relação aos fatores ambientais. Algumas espécies de plantas têm uma maior tolerância ao frio, permitindo que continuem a crescer lentamente durante o inverno, enquanto outras entram em dormência completa. Além disso, as características específicas de cada espécie também influenciam o ritmo e as transformações fisiológicas ao longo do ciclo anual. Algumas plantas têm um crescimento mais rápido e uma floração precoce na primavera, aproveitando ao máximo a disponibilidade de recursos e luz solar. Outras plantas podem ter um ciclo mais longo, com um crescimento mais lento e uma floração tardia, às vezes no próprio verão. Em resumo, as transformações fisiológicas que ocorrem ao longo do ciclo anual das plantas são reguladas por uma interação complexa entre hormônios vegetais e fatores ambientais como a temperatura, a luz, a disponibilidade de água. Cada espécie de planta tem o seu próprio ritmo e características específicas, permitindo a sua adaptação ao ambiente e garantindo a sua sobrevivência e reprodução. Essa diversidade de estratégias de crescimento e desenvolvimento é fundamental para a variedade de plantas que existem no nosso planeta. Vocês já me devem ter ouvido muitas vezes que paciência é respirar com o mesmo ritmo do bonsai. Quando me ouvem a dizer isso, aquilo que eu me refiro nós temos que ter paciência e temos que nos ir adaptando a cada época do ano e tentando evoluir ou deixar a planta e fazer alguma manutenção na planta durante a época em que ela está mais dormente. Ou seja, nós temos que ter paciência, nós temos que deixar as coisas irem com o seu próprio ritmo. O que é que acontece se não fizerem isso? O que vai acontecer se eu quero sempre, por exemplo, um crescimento contínuo e eu mantenho a planta dentro de uma estufa durante toda a sua vida, até ao processo de chegar, por exemplo, a um bonsai.
o que vai acontecer é que a planta vai ficar enfraquecida. Ela não vai ser tão resistente como uma planta que está sujeita a esses elementos, a essas épocas do ano, na natureza. As cascas do tronco, dos ramos, vão ficar mais quebradiços, vão ficar menos resistentes. E eles ficam menos resistentes não só à modelagem, por exemplo, no caso de um bonsai, mas também à parte de fungos que atacam a madeira, à parte de insetos que atacam a madeira. Portanto, tudo isso influencia como é que a planta vai evoluir no futuro. Podemos colocar a planta numa estufa e evoluí-la durante 10 anos para obter algo mais? Podemos, mas sabemos que vamos ter consequências com esse tratamento que estamos a dar à planta. Esta foi a nossa aula de hoje, bastante completa, aula de faculdade, um resumo pelo menos, e com este conhecimento somos todos mestres de bonsai. Um grande abraço pessoal, tudo de bom!